pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. A Libertadores da América vai ter uma final entre times brasileiros. E você deve ter sido pego pensando na noite de ontem, né? Quando o Botafogo tocou 5-0 no Peñarol. Será que a gente vai voltar a disputar uma final de Libertadores da América? É possível com os times que estão sendo montados com as SAFs aqui no futebol brasileiro? De que forma o Inter está trabalhando isso? Eu quero trazer uma resposta do presidente Alessandro Barcelos, porque essa discussão ela voltou a debate, né? E vai ser pauta no noticiário esportivo gaúcho, sem dúvida alguma, ao longo desta quinta-feira. SAF no futebol. Como é que o Inter projeta isso? O presidente Alessandro Barcelos já falou sobre esse tema e eu quero ampliar esse debate. Trazendo inclusive números aqui do investimento feito pelos times no futebol brasileiro em 2024. O Inter está lá embaixo. Será que a gente pode voltar a brigar por um grande título? Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou te dar uma camisa do Internacional. Você que está procurando um aparelho auditivo, fechou negócio com a Surtel, leva na hora uma camisa oficial do Internacional igualzinha a essa. Então, se você tem dificuldade de audição ou se você tem um familiar que está passando por esse tipo de problema e você fala, ele pede para repetir, esse familiar está precisando de ajuda. Se ele não tem o aparelho auditivo, leva ele lá na Surtel. Ele faz uma avaliação sem custo e depois ele recebe esse aparelho auditivo. E você leva a camisa oficial do Internacional. A Surtel está há 30 anos no mercado gaúcho, uma empresa que tem enorme tradição, tá? É a empresa com o maior número de avaliações positivas no Google neste segmento. Então, se você tem já um aparelho, ou se o teu familiar já tem um aparelho, chegou a hora de trocar. Troca na Surtel, também leva a camisa do Internacional. E se você tem, né, uma indicação médica para usar aparelhos e está fazendo uma pesquisa de preço, consulte a Surtel. Consulte a Surtel, que tu não vai te arrepender, essa empresa que tem 30 anos já aqui no mercado. Tá legal? Chama a Surtel, fecha negócio com eles e leva para casa uma camisa oficial do Inter. Eu vi os dois jogos, tá? Eu vi o 3-0, que foi na terça-feira à noite, do Atlético Mineiro para cima do River Plate, e vi o 5-0, todos os gols no segundo tempo do Botafogo para cima do Peñarol. E aí eu vou pesquisando, né? A gente já sabe lá que o Botafogo tem o John Textor por trás. O Atlético Mineiro tem um outro tipo de SAF, né? Que tem lá o grupo dos Menin, né? Que faz um investimento pesado já há algum tempo no Atlético Mineiro, mas já vendeu ações, então tem participação de outras pessoas, mas é SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Pessoas que entraram, pegaram o departamento de futebol, colocando grana em cima, né? E estão fazendo contratações, mexendo com o futebol, obviamente visando o lucro deles e trabalhando para que o clube conquiste títulos também. Eu tenho aqui uma lista, cara, que eu fiz dos times que mais investiram no futebol brasileiro. E é muito interessante trazer isso para debate, porque o Atlético Mineiro, mesmo com o SAF, investiu menos que o Inter. Menos que o Inter. Então, é muito interessante esse debate, tá? No futebol brasileiro, em 2014, o Botafogo foi o time que mais investiu. Foram 18 contratações, 323 milhões de reais em reforços. Aí vem Flamengo em segundo, Palmeiras em terceiro, Cruzeiro, também é SAF, em quarto, Corinthians, Vasco, Bahia e o Internacional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Inter fez 15 contratações e é o oitavo em investimentos, e o Atlético Mineiro é nono. Uma diferença muito pequena. O Inter ali tem 97,8 milhões de reais e o Atlético Mineiro 96,7 milhões de reais. Então é um trabalho que colocou dinheiro. Não é que o Inter não botou dinheiro, o Inter botou dinheiro. O Atlético Mineiro também botou dinheiro, mas encontrou um técnico certo, na hora certa, e as peças contratadas, por exemplo, o Atlético Mineiro tirou o Gustavo Scarpa do Inter, quando o Inter teve interesse na contratação desse jogador. Depois de um começo meio que claudicante, o jogador está sendo decisivo para o Atlético Mineiro, né? Que já tem Hulk, que
já tem Paulinho, e aí eu vou lembrar aqui que o Inter tentou a contratação do Paulinho e perdeu para o Atlético Mineiro, que tem SAF, né? Agora contratou o Daverson, que até não é um jogador caro, porque ele estava aí no mercado, e aí o Atlético Mineiro teve criatividade. Então não é só dinheiro, é preciso ter criatividade e competência para acertar. Mas é inegável que, e a forte tendência, né, gente, que a final seja entre Botafogo e Atlético Mineiro, que esses times que têm o apoio de SAF, eles vão consolidando o trabalho, porque tem investimento, e se o trabalho for competente, eles vão figurar nas cabeças, né? O Botafogo, além de estar na decisão da Libertadores da América, é líder do Campeonato Brasileiro, com 61 pontos. Né? Então o Botafogo é SAF, o Palmeiras não é SAF, mas tem um grande patrocinador. Fortaleza é SAF. Flamengo não é SAF, mas é o time que mais gera receita no futebol brasileiro. São Paulo não é SAF, Inter não é SAF, e aí Bahia, Cruzeiro, Atlético e Vasco são todos SAF. Então 70% dos times que estão ali nas 10 primeiras colocações hoje possuem SAF. Como é que o Inter se prepara para isso? Eu vou recuperar uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos ao Show dos Esportes para o Jory Vasconcelos e para o Lucianinho, para vocês entenderem como o Internacional está pensando e projetando essa questão. Olha aí. Pontuar de que o Inter precisa de uma SAF para resolver os seus problemas seria muito simplório da nossa parte falar desta forma. Eu acredito que o Inter precisa mudar o seu modelo de governança, né, na medida do possível, discutido com o conselho, constituído, para que dê mais agilidade em tomadas de decisões importantes. O Inter precisa olhar o seu modelo de investimento. Qual é o modelo de investimento? Da onde vai tirar recursos? Quais são? Quem vai fazer isso? De que forma vai fazer isso? É uma SAF, né, onde o Internacional possa ser 100% majoritário e abrindo espaços para alguns investidores, inclusive identificados com o clube, que é o que se fala de vez em quando, a gente ouve, né? É uma SAF com 49% do capital aberto para investidores, 51% do clube. É uma SAF com 100% feito um valuation e buscado um investidor para ser parceiro do clube. Esse modelo, a gestão não discutiu e nem o clube. E é importante, né, dentro de um novo modelo do futebol brasileiro, onde a gente olha a tabela de classificação e vê ali entre os 10 primeiros, talvez 80% das equipes são hoje constituídas de modelos com uma capacidade de investimento importante, né? A gente precisa abrir os olhos para isso. E abrir os olhos para isso não significa dizer que você defende a SAF. Abrir os olhos para isso significa você ter a obrigação de fazer uma discussão séria, aprofundada, com elementos que possam fazer todos que estão na mesa, né, pensarem, né, e inclusive os seus papéis. Então, isso tudo é um processo que a gente precisa revisitar. O presidente até fala, né, que SAF não é a solução, mas ele entende que é o momento de o Inter olhar para um novo formato, tá? E entender, a partir de estudos, qual é o melhor para o Internacional, qual o melhor formato. A dúvida que eu tenho é, por que o Inter já não começou isso? E eu estou falando aqui como uma pessoa que não tem a convicção de que tem que ser SAF e muito menos eu tenho a noção de qual que é o melhor caminho, qual o melhor modelo. Se é 51-49, né, com o clube ficando com 49% ainda, se é 70-30, se é com o Delcir Sonda botando dinheiro aqui para ele recuperar lá na frente, né, ou o Elusmar Maggi, melhor, né, porque não é da oposição. Eu não tenho essa convicção. E principalmente por eu não ter a convicção, eu acredito que muitos torcedores não têm, o Inter já deveria ter iniciado esse debate. Eu sei, esse ano foi um ano conturbado por conta da enchente, troca de treinador, o Inter está muito focado em voltar para a Libertadores da América, mas esse debate precisa começar. Alô, conselheiros do Internacional, esse debate precisa começar, porque senão, gente, nós não vamos voltar às grandes decisões. Vamos chegar a uma semifinal e aí vamos se deparar contra um time brasileiro, porque tem muito brasileiro disputando a Libertadores da América e aqueles que têm o maior poder aquisitivo estão chegando. É verdade que Inter e Fluminense não tem SAF, mas chegaram no ano passado, né? Mas olha a realidade do Fluminense aí sem investimento. Não conseguiu manter e está brigando para não cair. O Inter
nem classificou na Copa Sul-Americana. Então esse debate ele precisa começar. E no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que a gente sonha tanto em ganhar, tá também muito difícil mesmo. Conteúdo para reflexão. E parabéns, torcedor do Atlético e torcedor do Botafogo, porque, como eu disse, não é só dinheiro, é competência. Os caras que estão trabalhando lá são muito competentes. Acharam os jogadores certos, montaram um elenco forte, um time em condições de disputar. E chegaram à grande decisão da Libertadores da América com sobras já no primeiro jogo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Te inscreve no meu canal. E não esquece, que é a camisa do Inter, compra um aparelho auditivo para você ou para o seu familiar. A Surtel tem as melhores opções. Abraço, obrigado pelo carinho, até a próxima. Tchau, tchau.